Utilidade pública. Então, senhores, brotei, vídeo aqui de leve, né? Esse vídeo vai ser sobre amizade. Um ouvinte entrou em contato comigo para patrocinar esse vídeo e fazer um vídeo sobre amizade, né? Como os senhores sabem, né? Eu sou básico, já contei isso várias vezes, várias histórias, eu não vou nem repetir muitas elas aqui para não ficar repetitivo, né? Mas, em termos de amizade, eu sou literalmente o Nando Moura, né? Só que, pelo menos de verdade, né? Não de mentira. Que fala sobre tomar facada nas costas e coisas desse tipo. Porque eu tenho, pelo menos eu vejo muito pelo lado do meu pai, né, cara? As amizades do meu pai duram até hoje, as amizades do meu avô duraram muitos anos também. Então, sempre quando eu tinha aquela visão da amizade, porque são separados em 3 tipos, né? Você vai ter... Aí, essas 2 primeiras, elas podem vir uma primeira da outra, depende muito do caso. Você vai ter o caso do utilitarismo, né? Uma amizade baseada em utilitarismo. Depois você pode chegar na questão das conexões, ou você pode, como eu disse, você pode reverter a situação. Inverter, no caso, a situação. Você ter, no caso, mais a questão dos vínculos, né? E depois a questão do utilitarismo. Então depende muito da situação. E o terceiro estágio é a estabilidade, né? A questão da estabilidade da amizade. Se ela é uma amizade que é estável, sem dar muita dor de cabeça, ela tende a perdurar por muito tempo. Só que hoje, cara, eu sempre falo, eu me torno até repetitivo, né? Você observa que as pessoas elas não têm amizades duradouras, né? Por conta de hoje existe uma facilidade de você fazer colegas e amizades, né? De forma geral. Então, por exemplo, se eu voltar para minha infância, não era muito comum a gente ir para um outro bairro, um outro lugar para fazer amizades e coisa do tipo, né? Então, no caso era assim, você tinha os teus amigos, que eram amigos do seu círculo social, de coisas perto, então escola, vizinhos, principalmente vizinhos, né? E pessoas ao seu entorno. Aí desses vizinhos você tinha... esses vizinhos tinham amigos na outra escola dele, tinham amigos de outros meios que eles estavam, então você ia conhecer essa pessoa, você tinha uma rede de pessoas, né? Hoje não, cara. Hoje você consegue ser amigo de uma pessoa do outro lado do mundo. Eu não considero amizade, eu particularmente não considero amizade você... eu já considerei no passado, mas hoje em dia eu não considero amizade você conhecer uma pessoa do outro lado do mundo, uma pessoa do outro estado, coisa do tipo, e você ter uma amizade sem nunca ter visto a pessoa, no convívio com a pessoa, eu acho muito estranho. Eu acho que é uma amizade meio que de recorte, né? Porque você não conhece a pessoa, você nunca conviveu com a pessoa, você não sabe como ela se porta na frente de mulher, como ela se porta na sua frente, as manias, esse tipo de coisa, então você não consegue decifrar ela totalmente, né? Tem pessoas que têm, tudo bem, mas eu particularmente, hoje, eu não considero amizades assim à distância, sem você nunca ter conhecido a pessoa, né? Mas você tinha ali um ambiente de criar amizade como uma coisa meio que por osmose, né? Então você tinha os seus amigos, você ia conhecendo outras pessoas, você criava uma amizade. E dentro dessas amizades, você meio que acabava acostumando a até mesmo desenvolver isso, porque você às vezes tá com um amigo só, aí ele chega e te apresenta 5 amigos. Aí você fala, porra, né, eu não quero fazer amizade com esses caras, eu não quero conhecer esses caras, mas vou ter que fazer isso porque eu estou aqui nesse ambiente, eu sou obrigado, né? Então você tinha a necessidade de ser obrigado a fazer isso. Hoje em dia você não tem. Hoje em dia o cara... tem pessoas que na internet que tem, sei lá, 200 amigos nas redes sociais, 300, 1000, 5000, 10.000, conversa, sei lá, com um terço dessas pessoas e considera amiga. Então, sem nunca ter tido um contato pessoal, ou sem conviver com a pessoa, né? E, cara, isso torna tudo muito mais fácil, né? É como se fosse a pornografia, porque, por exemplo, você tinha que fazer todo um esforço para comer mulher. Aí, do nada, você abre hoje um celular, cara. Cara, antigamente, pra ver como era bizarro, né? Antigamente tu queria ver alguma coisa de pornografia, tu tinha 3 situações. Ou você tinha um canal aberto pago, teu pai era um punheteiro e aí você conseguia ver por tabela.
sempre nos horários que não tinha ninguém em casa, ou no mudo, ou você esperava o sex time na televisão, qualquer coisa do tipo, na Band lá, uma coisa desse tipo, né? E mesmo assim tinha que ser na encolha. Ou você tinha que correr atrás das revistas pornográficas, né? E eu acho um caso até curioso quando eu vejo gente mais velha falando: como o cara pode pagar hoje pra ver mulher? Como o cara. Eu vi um cara, não vou nem citar o nome desse cara, mas eu vi um cara uma vez, num canal, ele falando, o cara já é mais velho, né? O cara tem uns 40, quase 50 anos, ele tá nos 40 e pouco. Aí ele falou: não, como é que o cara consegue pagar pra ver uma mulher pelada, pra OnlyFans e coisa do tipo? Isso é o estereótipo do fracasso. Aí recortaram um vídeo dele um tempo atrás, que ele falou: não, que já era um outro vídeo, outra coisa. Não, porque na minha época era uma dificuldade pra ver pornografia, então eu tinha que pegar uma revistinha de alguma Playboy pra ver. E ele falando com uma felicidade, ou seja, hipócrita, né? Ele via pornografia de uma mulher e comprava ou pegava emprestado, tinha acesso e da pornografia, né, da época da Playboy, de alguma atriz, alguém famoso. Mas hoje em dia ele vê uma coisa ruim, OnlyFans, né? Beleza. Ele podia falar, uma perspectiva de falar: poxa, cara, antigamente era novo, tava na flor da idade. Por isso, quando eu vejo um cara muito novo assim, eu falo: cara, ele é burro, porque a gente não tinha tanta informação sobre pornografia. Mas tá na idade, 17 anos, tá comendo ninguém. Normal o cara assiste pornografia, pô. Não vou julgar o cara. Mas é muito curioso como naquela época, como existe aquela coisa da dificuldade, da adrenalina, de ter que esconder a revistinha, aí pegava com alguém na escola, comprava de alguém. Porra, a revistinha usada que um cara gozou na revista, então coisas bizarras assim. Mas na época dele ele acha muito bonito. Na época dele era uma coisa lúdica. Na época de hoje, em adolescência, começo da fase adulta de outros caras, ele acha totalmente repugnante. Mas daí você vê que existia uma dificuldade até para isso, né? Então a amizade, ela também está nessa situação. Ela está numa situação onde você tinha uma dificuldade. Para você ter amizade, você tinha que se colocar à procura, à caça, conhecer a pessoa e outra coisa. Você tinha uma obrigatoriedade de entender o defeito das pessoas e que elas têm algum tipo de desvio de caráter. Todo mundo tem algum tipo de desvio de caráter, algum tipo de defeito latente. Todo mundo tem. E você aprendia a lidar com aquilo. Porque, cara, são coisas da vida. Então você aprende a lidar. Se for uma coisa que não for danosa para você, você aprende a lidar e vai levando da melhor forma possível, né? Então, por lógica, as coisas deveriam ser muito fáceis, né? Hoje em dia deveriam ser muito fáceis. E cai naquela questão que uma vez eu vi o próprio Elon Musk falar uma coisa que eu achei interessante, né? Perguntaram a Elon Musk a seguinte, chegaram e falaram pra ele assim: você tem muito dinheiro, você é bilionário, tem dinheiro pra cacete, esse dinheiro tinha que ser distribuído pra acabar com a fome no mundo e coisas do tipo. Aí ele falou a seguinte coisa: porque a ideia de não vamos distribuir tudo e dar o dinheiro pra todo mundo. Não vou entrar no mérito se isso é bom ou é ruim, porque, pô, pelo amor de Deus, né? Mas enfim, ele chegou e falou: cara, faz o seguinte, me dê um número de quanto eu tenho que te doar para você acabar com a fome do mundo. Eu não quero que você dê comida para todas as pessoas e daqui, sei lá, 1 mês, 2 meses elas estejam com fome de novo. Eu quero que você me dê um número a qual eu vou te depositar o dinheiro e você vai acabar com a fome no mundo. Que projeto você tem? Como você vai acabar com isso? Se você me der a justificativa de como você vai fazer isso, eu te dou o dinheiro. Ele simplesmente falou isso. E aí, cara, é a grande verdade. Essa é a grande verdade. Às vezes as coisas parecem fáceis na cabeça, mas quando você vai botar na ponta do lápis, ou você vai tentar resolver, é muito mais complexo, né? Porra. Só que o discurso emocional sempre vence, né? O discurso emocional sempre vence, então é até difícil bater nesse tipo de assunto. Mas voltando aqui, para não me perder, com essa questão da amizade, o que deveria ser fácil, que você tem as redes sociais, você tem como as pessoas se conectarem
tornaria muito mais fácil e as pessoas teriam muito mais amizade e ninguém se sentiria sozinho, né? Só que essa não é verdade, porque quando a coisa se torna fácil, você perde aquela vontade ou de adquirir, né, com tanto desejo, mas também você perde aquela noção de que aquilo é uma coisa valiosa. Por exemplo, vamos botar a era quando começou a ter muito celular, não muitos celulares, mas quando começou a entrar celulares no Brasil e só algumas pessoas tinham. Então você tinha aquele Nokia, tijolão. Eu lembro até hoje de uma vizinha minha que ela tinha um desse Nokia tijolão e ficava jogando o jogo da cobrinha e todo mundo, caraca, que foda, tem um joguinho no celular e tudo mais. E aí você vai ter depois, obviamente vai ter um gap, né? Porque eu não vou lembrar de todos os celulares, mas um que ficou muito famoso, só os carioca vão lembrar, que era ter o V3, né? Você comprava aquele celular V3 e aquilo, cara, como pode, né, cara? Como uma coisa tão idiota. O cara que tinha V3 ele tinha status. E aí você tinha a questão, de novo no Rio de Janeiro, tinha a questão de você ter um Nextel. Eu nunca vou entender isso. Os caras tinham Nextel e você ter um Nextel, que era uma coisa cara, que você ter aquela coisa, tinha aquele pacote de dados da época lá para você conversar pelo rádio, Nextel e tudo mais, usava como rádio. E aquilo ali era uma questão de status, porque era mais escassez. Hoje em dia, cara, achei isso idiota. Você tem aplicativos para emular o Nextel, você tem o WhatsApp, tem um monte de outras coisas que você pode usar para ter contato com as pessoas, né, pelo smartphone. Mas naquela época, por conta da dificuldade e do difícil acesso, pessoas que tinham aquilo, por incrível que pareça, tinham status, né? Daí você vê a mentalidade do bochileiro. A mentalidade do bochileiro é a mentalidade de escassez, né? De escassez. E graças a essa mentalidade, tudo geralmente o principal do brasileiro, por isso que eu falei lá no começo que as primeiras duas partes você pode alternar. Mas geralmente é muito comum a iniciação de uma amizade dentro da sociedade, principalmente brasileira, dos latinos de forma geral, você vê muito isso nos latinos, é por questão financeira, por questão de status e quem você é para a sociedade. Você pode ser uma pessoa que tem uma pessoa boa, uma pessoa de propósito, uma pessoa moral, ética. Você pode ser tudo isso. Mas se dentro da sociedade as pessoas não te reconhecem como aquilo, você não tem absolutamente nenhum valor. Então não faz sentido aquela pessoa ter uma amizade com você. Só se ela ganhar alguma coisa em troca. Então o brasileiro, ele tem essa mentalidade para iniciar uma amizade com você, para você chamar a atenção dele, você tem que ter alguma coisa para dar ele em troca. E aí você vai variar de várias situações diferentes. Então vão ter pessoas que vão querer ter amizade com você porque você tem dinheiro, porque você tem status, porque você tem conexões, por você conseguir dar a ela alguma coisa, um conforto sentimental, por você ter alguma garantia. Por exemplo, eu jogava bola com meus amigos e tinham dois que eram muito bons, né? Eu vou chamar um de marinheiro e o outro de... Tinha um desenho chamado Ozzy e Drix, né? Agora eu não sei qual dos dois é o Ozzy e quem é o Drix. Eu sei que, se você depois, para ter uma noção de como é esse cara, que eu agora não sei qual dos dois personagens que é, se é o Ozzy ou o Drix, tem dentro desse desenho tem um personagem que tem que é tipo uma pílula, né? A cabeça dele parece uma pílula. E esse cara era igualzinho esse personagem que parecia uma pílula. Bizarro, cara. A cabeça dele era idêntica, cara. É uma coisa, o corpo do cara é normal, mas a cabeça dele parece uma pílula. E esses dois caras eram muito bons no futebol. Só que eram pessoas não divertidas, não legais, não pessoas interessantes. Mas sempre que a gente jogava bola, a gente sempre levava eles porque eles eram muito bons, né? Eles eram muito bons, eles eram dois pontas muito bons. E aí eu ficava olhando que durante a semana ninguém chamava os caras para absolutamente nada. Mas continuam mantendo amizade, conversavam, interagiam, suportavam eles porque eles eram bons no futebol, cara. Eram bons no futebol. No caso, o marinheiro era meio ladrão, então você não podia levar ele na sua casa, senão ele te roubava. Qualquer coisa que tivesse lá de valor, ele tentava te roubar.
O outro também era meio ladrãozinho, mas ele já era um pouco mais acometido nessa situação. Só se tivesse uma situação que fosse de muito valor para ele, te roubava também. Mas os caras não eram pessoas interessantes, mas as pessoas toleravam eles por conta do futebol e porque eles tinham muitas conexões para fazer uns torneios de futebol, valendo dinheiro, valendo algumas coisas e tudo mais, né? Eles eram muito bons nessa situação. Então você vê que o início das amizades, principalmente cariocas, eram baseadas no utilitarismo. O que esse cara pode fornecer para mim? Então eu sempre pensava assim. Agora, eu vou chegar a falar, não, eu sou eu sou Jesus encarnado. Eu não pensava assim, óbvio, eu penso assim até hoje. Mas eu dou muito mais valor se o cara, se eu conseguir criar meio conexões com a pessoa, se uma pessoa que pensa igual, não que pense igual a mim, não, mas tem o mesmo visão de mundo, mesmo ideais e coisas do tipo, eu dou muito mais valor do que o utilitarismo. É bom você ter uma pessoa que vai ali te beneficiar, é bom. E você tem que correr atrás disso, não está errado. Só que só isso, irmão, só isso. Tipo assim, você consegue viver uma vida onde você vai ter 2.000 amigos e esses 2.000 amigos seus são pessoas que basicamente só tem valor utilitário, cara. Que vida merda você tem, sabe? Que vida merda. Você não consegue nem gerar conexões com alguém só mediante alguma coisa que uma pessoa pode fornecer. E o carioca, ele é estritamente assim, cara. Ele é a personificação disso. Eu sei que ouvintes de outros estados vão falar, cara, no meu estado também é assim, eu sei. Mas eu acho que pelo Rio de Janeiro ter um bolsão de pobreza muito grande, eu acho que Bahia vai ser parecido, talvez ele é periferia de São Paulo, mas é uma visão ao ponto de utilitarianismo que você fica até meio enojado, né, cara? Pelo menos quando eu era mais novo, eu ia pro outro lado. Eu olhava sempre assim, cara, beleza, a pessoa tem uma coisa para te fornecer, é muito legal, talvez uma coisa assim, porra, sei lá, o cara tem um videogame mais atual do que o seu, aí tu é criança, ele tá adolescente, tu quer ficar amigo do cara porque ele tem aquele videogame, é uma coisa normal, cara, uma coisa normal. Mas tem um caso, até pra eu especificar aqui, que tinha um cara que a gente chamava ele de abeiro, né? Ele era muito cara, e sabe o que é mais engraçado? Ele era zoado de abeiro, todo mundo zoava ele, mas era mais por uma sensação de inveja, queriam a condição desse cara do que necessariamente só zoando por ele ser um abeiro, né? Eu achava muito estranho porque, beleza, ele é abeiro, ele é sim abeiro, mas no final das contas todo mundo estava julgando ele também era em um certo nível ou até numa totalidade, né? Até totalmente o cara era totalmente abeiro e estava com inveja da situação daquele cara. Mas para explicar a história desse abeiro, cara, a família dele era extremamente, cara, só de pensar, cara, dá um pouco de nervoso. A mãe desse cara era literalmente uma prostituta feia, daqueles cabaré tenebroso, em algum lugar no Nordeste. Eu não vou lembrar se é no Ceará, se é na Paraíba, se é em Alagoas. É alguma dessas merdas aí, no Norte ou no Nordeste, agora não vou lembrar. Mas eu tenho quase certeza que era no Nordeste. E eu tenho quase certeza que era na Paraíba. E o pai desse cara, ele era um cara já muito velho, muito velho. Tipo assim, imagina que tem uma prostituta feia de 30 anos num cabaré, tipo assim, tenebroso em algum lugar na Paraíba. Aí chega um cara lá de sei lá, nos seus quase 50 anos, come 2, 3 vezes, se apaixona, casa com aquela mulher, leva a mulher pro Rio de Janeiro. E aí essa família foi criada basicamente assim. Então o cara chegou no Rio de Janeiro, assumiu aquela mulher. E eu acho que ele nunca foi traído porque a mulher dele era tão feia. Ela era feia. Ela era uma pessoa nojenta assim Pô, eu não gosto de falar disso porque ela tá morta, cara. Ela morreu. Eu tô sendo até muito ruim falando isso, mas eu tenho que falar, cara. Era uma pessoa nojenta. Era uma pessoa mal-humorada, uma pessoa amarga. Cara, ela tinha tudo de ruim que uma mulher pode ter, cara. Tudo. Tratava mal os filhos. Até o cachorro da mulher era arregaçado mental, porque ele vivia o dia todo preso. Ela levava pra passear, ele ficava numa corrente
presa que a corrente era presa na parede. Então você você relava na porta da casa deles, na porta do quintal, né? O cachorro, ele ficava latindo como se ele fosse tentar te matar, pô. Era uma parada absurda, cara. Até o cachorro era doente mental. E esse cara, o Abeiro, ele morava com, tem que contar até quantos irmãos eram. Duas irmãs mais velhas, já adultas, 3 irmãos mais novos, no caso nesses 3 irmãos, 2 eram ali quase da faixa etária dele, 1 ou 2 anos mais novo, e tinha uma irmã pequena. Agora você imagina, todo mundo morando numa casa apertada de um quarto, é aquela casa tenebrosa, que é uma casa com um quarto pequeno, a sala, a cozinha e o banheiro. Cara, é aquele ponto que para transar, eu acredito que eles iam pra sala, né? O casal ia pra sala, transavam na sala, mas mesmo assim o barulho do sexo ficava na cabeça das crianças, porque não tinha porta no quarto, no quarto, né? Do quarto pra sala. Era porque o cara não colocou, porque não tinha dinheiro, não, porque o cara era mendigo, eles eram miseráveis, assim, eles tinham até dinheiro pra aumentar a casa, melhorar a casa, mas eles sempre foram miseráveis pra gastar dinheiro. Então todos os irmãos ficavam em camas de beliche, um em cima do outro, um dormindo junto com o outro enquanto era pequeno na mesma cama. Cara, que situação tenebrosa, irmão. Que situação tenebrosa. Acho que isso aí é para arregaçar a cabeça de um ser humano viver assim nessa situação, né? Então, por ele ter uma vida de escassez absurda, ele não tinha videogame, ele não tinha computador, porra, não tinha porra nenhuma, não tinha bicicleta. Se tivesse bicicleta, ia ter que dividir para todo mundo, porque o pai dele era miserável, não gostava de gastar com nada, a mãe também. Então, irmão, era pavoroso. Só de pensar eu já fico com dó. Já fico com dó e com raiva só de pensar nessa situação. Mas era basicamente isso a vida do cara. Então ele conheceu esse outro moleque na época, que era um moleque que já era uma condição abastada. Né? O pai do moleque era um cara que tinha uma condição financeira pica, mas era separado da mãe desse cara, né? E ele só pagava uma pensão extremamente gorda, comprou um apartamento para a mulher, abandonou a mulher e deve ter colado com uma novinha. A história eu não sei, então não tem. Eu posso até descobrir mais para frente, mas só fazer algumas perguntas em algumas pessoas eu consigo descobrir. Mas enfim, essa mulher ela tinha uma condição tão financeira tão pica, e ela era muito amiga da minha família, né? Que teve um aniversário meu, que acho que foi aniversário de 4 anos de idade, que... O que acontece? Como ela era mãe solteira, meio maluca da cabeça, e o filho dela era um moleque de apartamento, ela sempre quis um amiguinho para ficar ali com o filho dela e basicamente crescer junto com o filho dela, ele não ficar sozinho e tudo mais, alguém que ela pudesse ficar de olho, alguém que ela pudesse ter algumas informações até mesmo sobre a vida das pessoas, que ela é muito fofoqueira, né? Ela não tinha porra nenhuma pra fazer. Ela tinha um trabalho, já estava quase aposentada, acabou se aposentando também, então a mulher não tinha porra nenhuma pra fazer. E na primeira vez, antes do Abeiro, ela tentou até fazer tentou me pegar pra ser o Abeiro do filho dela, né, na época lá. Aí ela chegou, não, faz o seguinte, eu quero que, ela falando com a minha família, eu quero que o seu filho, ele seja menino meu filho aqui, que para ele não ficar sozinho, para ele ter uma amizade e tudo mais. Então foi o seguinte, eu vou pagar o aniversário do teu filho de 4 anos. Esse foi o maior erro da vida dela, porque ela falou isso na frente de quem? Na frente do meu pai. Meu pai é um dos seres humanos mais orgulhosos que eu conheço, né? Acho que ele só está abaixo de mim. Eu acho que ele só está abaixo de mim, onde está para ali. Mas pensa num ser humano orgulhoso, cara. E aí, beleza. Ela falou isso, meu pai olhou pra cara dela e falou, não. Aí até porque não precisava, ele me pagou tudo mais. Fiz uma puta ele ficou tão puto que ele fez uma puta numa festa, cara. A mulher entrou na cabeça do meu pai na época. Aí o
que acontece? Aí ela não conseguiu. Se ela tivesse só falado, não, eu quero um amiguinho, cara, minha família não teria feito absolutamente nenhum. Tinha até ajudado, tinha até deixado eu ser amigo dele e tudo mais. Só que eu já era amigo de um outro playboy na época, já era amigo de um outro playboyzaço que tinha mais condição do que esse cara e essa família. Aí, o que acontece? Ela precisava de um. Aí minha mãe chegou e falou pra ela, não, tem um garoto que é da mesma idade, que é até amigo do meu filho, que é o Abeiro. Pô, leva o Abeiro aí pra tua casa. E ela começou, ela levou pra casa, ele ficava brincando. Aí ela comprava os videogames da época, comprava as coisas pro computador, tudo mais. Apesar que não tinha muito jogo pra computador naquela época, né? Mas comprava jogos de computador, videogames sempre do ano, levava o Abeiro pra viagem para outro estado, viagem para qualquer outro lugar. Eu me pergunto se o Abeiro comeu ela ou foi abusado, alguma coisa do tipo, porque realmente era muito estranho, mas enfim, muito estranho. Mas ficou uma parada que o Abeiro fazia o seguinte, o Abeiro ia para a escola de manhã cedo, voltava da escola, ele nem almoçava em casa, ele já é direto para trocava de roupa, já é direto para casa dessa família e ficava o dia todo lá, só voltava para casa para dormir e geralmente ele dormia lá também, acabava dormindo lá e depois saía cedo para ir para a escola. E cara, isso foi uns longos anos assim. Só que ele tinha regalias, então ele sempre viajava, então a mulher comprava roupa para ele, coisa do tipo, cara, tipo assim, dava uma condição muito boa pro Abeiro, uma condição muito boa. A partir do momento, depois de alguns anos, que o Abeiro ele viu essa situação não ficando muito boa, não ficando interessante para ele em termos financeiros, ele acabou com essa situação. Por quê? O Abeiro sempre dificultou outras pessoas terem amizade com esse cara, porque para ele, só ele queria morder. Só o Abeiro queria morder. E o Abeiro, ele com o passar do tempo, passar dos anos, o moleque foi crescendo também, né? O moleque foi ficando mais rato, foi tendo outros amigos, foi trazendo mais amigos para casa. O Abeiro começou a ficar puto, queria perder a condição dele e destruiu a amizade de anos, simplesmente porque não tinha mais regalia. Então você vê que, cara, mesmo que você inicie uma amizade por utilitarismo, cara, não é possível você conviver com a pessoa durante, sei lá, 4, 5 anos e depois do nada você terminar aquela amizade só porque a pessoa não está te dando um benefício mais financeiro. Eu acho isso muito estranho, cara, muito estranho. Mas foi o que ele fez, né? Foi o que o Abeiro fez. E aí, por fim, cara, ao ponto de que eles devem se falar de vez em quando em rede social, mas eu nunca mais vi os dois juntos, né? Eu nunca mais vi eles juntos e tudo mais. Isso gerou até uma coisa meio ruim pro amigo do Abeiro. Por quê? O cara ficou anos tendo só amizade com aquele cara. Ele não conseguia furar a bolha. Tipo assim, sair, jogar bola com a rapaziada. Ou ir pra pista com a rapaziada. Tipo assim, ser um moleque normal, tá ligado? Porque dentro desse condomínio desse cara, do amigo do Abeiro, tinha um outro que a gente abraçou o papo dele. Ele começou assim, ficava só dentro do prédio dele. A gente via que ele tinha uma bola maneira, uma bola nova. Aí falava, mané, vem aqui pra fora, vem aqui jogar bola com a gente. Naquela iniciativa de utilitarismo. Mas quando o cara falou, não, beleza, eu vou aí jogar bola, vou levar sempre a bola, tem uma bola nova aqui e tudo mais. Porque as nossas bolas, não o saco, né, sem ser no cunho sexual, as nossas bolas acabavam sendo destruídas muito rápido, porque todo mundo jogava todo santo dia. E, porra, no cimento, num monte de coisas que não dava pra jogar bola, estourava por conta de carro e coisa do tipo. Caia na casa de alguém, alguma vizinha estourava. Então era sempre bom ter um fluxo de pessoas que tinham bola, né, cara? Eu sempre tinha, mas a minha sempre ia pro caralho, porque eu levava pra escola, pra jogar na escola, pra jogar quando eu chegava em casa com meus vizinhos, pra depois jogar em algum eventinho, alguma coisinha que a gente ia fazer com pessoas de outro bairro. Então as bolas iam pro caralho. E uma bola boa, uma bola de futebol naquela época, era caro, era uma coisa cara. E graças a isso, quando esse outro rapaz desse condomínio do amigo do Abeiro começou a andar com a gente, cara,
Depois virou amizade, cara. O cara é amigo da rapaziada até hoje. Os caras saem junto, todo mundo se conhece, todo mundo se dá bem. O cara se desenvolveu mais pra não ser um moleque que era socado dentro do prédio. Virou um moleque rataria, porque começou a andar com os ratos da época, que era a gente. Então, foi uma coisa que começou no utilitarismo, criou vínculos e tem amizade até hoje. Os caras têm amizade até hoje. Não é como no passado, mas ainda tem aquela conexão, né? Então daí você vê. Enquanto o amigo do Abeiro não conseguiu ter isso, o próprio Abeiro podou ele para criar outras amizades. E você provavelmente não pode não ter passado por isso, ou pode ter passado. Você vai ver quando você tem essas amizades parasitas, elas fazem de tudo para não deixar você abrir esse círculo social seu e você ficar meio que refém só daquela única pessoa, que é do caso que está te parasitando, no caso o Abeiro, né? Uma pessoa que vive na tua aba, porque ela tem algum benefício, algum ganho com isso. E você vê que as pessoas não procuram mais a conexão, né? Porque, por exemplo, quando ali para 2007, foi o 2006, foi o ano da Copa, né? Em 2007 eu tinha um amigo que ele eu não sei se eu conto a história dele, que eu acho que eu já contei, mas depois eu posso até falar. Eu tinha um amigo, para tu ver como era a questão das conexões, né? Meu pai tinha amigos dele, os amigos dele tinham filhos, que era basicamente quase a mesma idade. E eu fiquei muito amigo de um filho do. Isso que é engraçado, né? O meu avô eu acho que eu até falei isso, meu avô tinha um amigo dele de Portugal, aí teve filho, né? Os dois tiveram filho, os filhos ficaram amigos e os netos ficaram amigos também. Mas hoje em dia eu não sou amigo do cara porque o cara simplesmente, o cérebro dele derreteu, né? E também o cara foi por um caminho de homossexualidade que não dá pra tancar, né? Quando o cara vira pra você e fala, porra, Epifania, tua bunda tá maneirinha, é um sinal que as coisas não estão muito boas. Não estão muito boas. Mas enfim. Esse neto aí, que tem uma amizade geracional, que era meu amigo, a gente era amigo e tudo mais, gostava das mesmas coisas, a gente jogava muito WoW. E uma vez eu tava na escola, tinha um maluco que olhava pro cara, o cara era muito estranho, o cara só ficava de preto na escola, o cara com cabelo loiro, caralho, com alargador na orelha. Eu sempre tive, porra, alargador fede. Ouvinte, se você tem alargador, sua orelha fede, desculpa te falar isso aí. Alargador, um cara meio estranho. Só que naquela época de 2007, cara, eu tava escutando muito Linkin Park, né? E aí esse meu amigo chegou pra falar com esse cara, eu tava junto. E na época acho que era não sei se era um MP3, uma coisa do tipo assim, agora não lembro o que eu tava na mão, não sei se era um celular, um MP3, uma coisa do tipo. Eu tava passando pra alguém uma música do Linkin Park, esse cara perguntou, aí a gente começou a conversar, a gente ficou amigo por causa da questão do rock, né? O cara me apresentou várias outras bandas e tudo mais. E tipo assim, criou uma conexão ali, cara. Criou uma conexão sem necessariamente você ter nenhum tipo de maldade, nada atrelado a isso, tipo assim, utilitarismo, porque o cara tem alguma coisa ou isso aqui. Não, mas é pra trocar ideia, porque, por exemplo, na minha época, hoje em dia, você chuta uma árvore e cai um roqueiro e tudo mais, mas se você for de São Paulo. Mas naquela época no Rio de Janeiro era uma coisa muito escassa, cara. Rio de Janeiro era aquela ditadura do funk e pagode, irmão. É funk e pagode. Hoje em dia, pra ter noção, cara, eu olho para as letras de pagode, eu olho pra música do pagode, alguma coisa fala pra mim, tá errado. Mas de vez em quando, eu boto um pagodinho pra escutar, porque eu cresci no meio dessa porra, entendeu? Então de vez em quando, porra, de vez em quando não tem nada pra fazer, eu vou escutar uma revelação. Por quê? Porque eu fui doutrinado a gostar dessa porra. Fui doutrinado. Mas era essa ditadura. E porra, quando você tem alguém que você consegue criar uma... A gente indo pro último estágio, né? Saindo do vínculo indo para a conexão, você vê alguém ali que você cria um vínculo e aí você tem a estabilidade, que você vê que a pessoa ela não te traz tanto transtorno. Os defeitos dela você aprende a lidar, porque você também tem defeitos, aquela pessoa também aprende a lidar com seus defeitos. E assim a amizade flui, sabe? Não é amizade de guerra, não é uma coisa que tu olha pra pessoa e fala,
caralho, ela tem um defeito aqui, e tipo assim, uma coisa boba, que você simplesmente você não tem saco para aquilo, porque ela é uma pessoa que você não tem saco para lidar com os defeitos dela, mesmo você tendo seus defeitos. E aí você termina e pula para uma outra amizade. Aí outra amizade vai lá, tem solta algum defeito depois com o passar do tempo, e você larga ela e pula para outra amizade. Então fica essa coisa doentia, igual os relacionamentos fluidos, entende? Então você fica ali vendo até onde tá bom para você, e quando não tá, quando chega uma situação que você tem que ali manter a estabilidade, você tem que tancar algum tipo de coisa, você não tanca por conta da facilidade de ter conexões. Mas naquela época não tinha. Por exemplo, esse cara do rock, que gostava de Linkin Park, porra, ele era muito violento, cara. Então, tipo assim, tu andava com ele, alguma coisa, jogava futebol com ele, cara, ele sempre saia na mão com alguém, cara. E não tinha como acompanhar. Porque ele era muito bom de porrada, e eu não era bom de porrada igual a ele, muito pelo contrário. E o cara tava sempre pronto pra uma porradaria, né? Gostava muito de porrada esse maluco. E isso é até bem curioso, que geralmente todo roqueiro é doente da cabeça, né, cara? Eu fico com um show que eu fui antes de sair do Brasil, fui no show do Slipknot, né? E aí tinha do lado uma mulher, é sempre aquela mesma cara, a mulher meio estranha, que não tem os padrões de carioca, a mulher é bonita, mas pros padrões cariocas ela não é bonita, porque o padrão carioca é mulher com corpão, cavala, cara de piranha, jeito de piranha e tudo mais. Então, mesmo ela sendo bonitinha, ela não está nos padrões de configurações do Rio de Janeiro. Eu tava do lado dessa mulher. Aí sabe quando tu tá fitando a mulher assim, dando aquela analisada? Aí alguma coisa na minha cabeça, olha pro bracinho dela. Quando eu olhei pro bracinho dela, cara, todo cortado, irmão. Cara, parecia que ela passou o dia que ela foi lá, deu uma anestesia só no braço e saiu cortando o braço todinho, cara. Era de ponta a ponta, filho. Falei, caralho, tem que gostar muito de se cortar, parceiro. Mas tem que gostar muito, parceiro, mas muito de se cortar. E tu vê que o pessoal do rock geralmente é assim, né? Geralmente é doente da cabeça. Esse cara vivia procurando briga e saía na porrada com todo mundo que entrasse no caminho dele. Só aquela coisa, eu sabia lidar com isso. Falei, cara, eu não vou jogar bola com ele, porque ele vai brigar, ele vai sair na porrada, vai juntar três, porque ele vai descer um na porrada e os caras vão querer juntar nele. Ele é meu amigo, eu gosto dele pra cacete, e eu vou entrar na porrada também, vou apanhar, tá ligado? Quando não tem a mesma condição que ele, eu vou apanhar e vou ficar mal aqui com a rapaziada, daqui a pouco eu tô fazendo inimigo com todo mundo. Mas eu relevava, né? Porque naquela época todo mundo saía na porrada. Mas eu relevava aquela parada. E o cara ficou meu amigo durante muitos anos, cara. A gente passou ali da sexta série até o segundo ano sendo amigo. Depois ele acabou sumindo, né? Por isso que eu perdi os laços com isso. O cara sumiu, não sei se ele se mudou na época ou foi pra uma outra escola, agora eu não lembro. Então foram anos de amizade, porra, puta numa boa amizade, um maluco muito bom de resenha, muito bom de conversa, bom de bebida e tudo mais. E são coisas que hoje em dia você simplesmente não tem, porque você não tem saco hoje. Então você tem toda aquela situação. Você tem a situação onde as pessoas estão na fase do utilitarismo, elas conseguem criar um vínculo e outro, mas aí quando elas veem uma dificuldade elas chibicam, ou o próprio defeito delas se sobrepõe à amizade. Porque todo mundo tem um defeito, né? De vez em quando o teu defeito ele vai respingar em outra pessoa. E o meu defeito, até usando o exemplo desse amigo roqueiro, né? De vez em quando a gente dá um rolezinho no garage lá, né? Que só quem é do Rio de Janeiro vai saber o que eu tô falando. A gente ia lá pro garage, a gente ia no ponto onde é muito roqueiro, é lá perto da Vila Mimosa, basicamente da Vila Mimosa, né? Tinha uns barzinhos de rock lá e tudo mais, eu sempre ia pra lá. Tinha um pubzinho que a gente gostava de ir lá, né? Um pubzinho. E aí aquela coisa, aí eu chegava com um cara e ele não usava droga. É um dos poucos roqueiros que eu conheci na minha vida que não usava droga. Ele não gostava de droga, ele gostava de beber, de droga não. Mas ele bebia, e por incrível que pareça, quando ele bebia, não ficava tão violento, ele não ficava violento, querendo sair na porrada com todo mundo, não. Quando ele bebia, ele ficava alegre. E às vezes a gente chegava no garagem lá, a gente começava a dar um rolé, aí ia lá, tentava desenrolar a joqueira, tomava toco, pegava uma aqui, uma ali, ou passava fome na maioria das vezes, né? A maioria das vezes a gente passava fome no garagem.
Mas ele tinha um outro grupo de amigos de outros roqueiros, né? Aí eu lembro que a gente chegava, começava todo mundo a conversar, e era um bando de emo, com aquela porra de Evanescence, cara. Com porra de. Aqueles emos estranhos, com bagulho de Evanescence, aquelas bandas emo-core chata pra cacete. E aí começava com esses papos e depois começava. Poxa. Aí do nada, aí tá todo mundo conversando, resenhando, aí sempre começava aquele papo. Caramba, que vontade, né, de um sintéticozinho, né? Ah, eu quero um sintético, eu quero um sintético. Aí eu olhava assim e falei, pô, essas porra quer cheirar, cara. Aí começava com esse papo de sintético. Eu já falava logo, eu falei, irmão, tu vai ficar cheirando aqui perto de mim? Porra, mete o pé, vai pro teu canto lá, fica lá na tua neurose lá, cheira lá, mas não perto de mim, pô. Eu não quero ficar perto de um drogado de merda, um cheirador de merda. Eu sempre tive muito preconceito e tenho até hoje com pessoa que cheira, né? Porque o cara que cheira, cheio de tique, porra, é um viciado de merda, só pensa em droga, só fala em droga. É totalmente zoado da cabeça, tá sempre da merda. Então eu sempre tive um asco muito grande de usuários de cocaína, né? E aí, cara, eu falava mesmo, cara, vocês são um monte de viciado de merda, tudo cheio de problema de cabeça, não falo com essas palavras, né? Porra, tudo cheio de problema na cabeça, querem encher o, porra, todo mundo aí curtindo, resenhando, conversando. Aí tu vai usar essa porra, vai ficar acelerado, vai encher o saco de todo mundo, vai arrumar briga. E eu falava essa parada, e esse meu amigo do Linkin Park, ele ficava, cara, calma, não sei o que. Mas, por exemplo, eu fudia ele no ambiente, porque eu falava isso, todo mundo metia o pé, ou alguns só ficavam alguns. E depois gelava aquela fofoca, né? Quando ele ia sozinho, ou quando eu não estava perto, ele estava perto dos emos lá. Ficava aquele papo, poxa, Epifania é chato pra caralho, Epifania corta a nossa onda, corta o nosso barato. Ele, pô, não, deixa disso, não sei o que. Então, eu conseguia relevar a parada dele de sair na porrada com todo mundo. E ele também relevava que eu era desbocado pra caralho. Hoje em dia eu já me controlo muito. Mas antigamente era, meu irmão, falou merda, defendeu merda, vai tomar paulada, sem filtro nenhum. E eu não tinha filtro nenhum. Chegava aquela porra. Pô, cara, chega uma neguinha do meu lado, a neguinha, que pegou a porra de uma parada pra alisar aquele cabelo, já aquele cabelo igual de emo. Pô, o cabelo fica feio pra caralho, aquele neguinho, tinha essa mania também. Irmão, criado no Rio de Janeiro, doente do jeito que eu sou, tu acha que eu vou fazer o quê, parceiro? Eu vou zoar. Fala, tira essa touca aí, meu filho da puta. Tira essa touca aí pra eu ver como é que tá esse teu cabelo. Porra, teu cabelo é crespo, porra. Mete uma trancinha, mete um black power bolado. Seja preto, porra. Seja um preto de verdade. Ah, o cara com a touca num calor do caralho no Rio de Janeiro. 38 graus à noite. O cara com a porra do cabelo escorrido na cara, cheio de gel, cheio de produto, a porra do cabelo do cara vermelho que ele tenta alisar e não consegue. E aí eu simplesmente zoava, né? E você zoar um emo que já tem cheio todo complexado, acabava gerando rusgas, né? Acabava gerando rusgas. Eu não tinha filtro nenhum, cara. Não tinha absolutamente filtro nenhum quando era mais novo. Era uma parada doentia. Hoje em dia só fica na minha cabeça, né? Aí, cara, esse tipo de coisa era relevado, por quê? Porque tanto eu e o maluco do Linkin Park, eu posso falar até o nome dele, o Pedro, tanto eu e o Pedro, era muito tranquilo, porque a gente sabia o defeito de cada um, a gente sabia como lidar com isso, e a gente não ia cortar a nossa amizade por conta dos nossos defeitos. A gente sabia um segurar o outro. Então quando eu via que ele ia sair na porrada com todo mundo, e que ele tinha a chance de ganhar de todo mundo, eu falava, calma, Pedro, calma, mané, calma, segura aí, mané, segura aí. Quando eu começava a dar a metralhadora e metralhar todo mundo ali falando merda, ele, calma, Epifania, calma, segura, eu segurava. Então era uma amizade muito boa, cara, uma amizade muito boa. E aquela amizade se dá valor por quê? Porque ambos sabem lidar com os defeitos um do outro, ambos valorizam muito a amizade, porque, pô, sentava com um cara pra conversar, cara. Às vezes a gente matava a aula, e principalmente a aula de ciências, na época era ciências, né? A gente matava a aula de ciências porque era chato pra caralho, e ficava, porra, sei lá, a aula começava às 7h30 da manhã e acabava meio-dia, então a gente ficava sentado numa praça conversando, resenhando,
cara, horas, andando e conversando, resenhando, falando merda. E era amizade muito boa. Hoje em dia você não tem isso, cara. Hoje em dia você vai conversar com alguém e você não tem esse tipo de coisa. Porque simplesmente as pessoas não têm conexões, as conexões são vazias, são fracas, são efêmeras, né? E elas não têm saco para isso. Elas não têm saco para até mesmo desenvolver a sua própria amizade. Por exemplo, no caso Pedro, o cara do Linkin Park, ele tinha, obviamente por ele ser um roqueiro, ele tinha uma parada, uma dificuldade com a família dele, necessariamente, na verdade, com o pai dele. O pai dele não era violento, o pai dele não era um cara ruim, mas o pai dele veio de uma outra geração. O pai dele era muito calado, o pai dele dava aquela sensação, eu conheci o pai dele, então posso falar, o pai dele dava aquela sensação que ele não ligava pro filho, mas ele ligava, cara, então às vezes eu chegava na casa do pai, o pai dele era um cara que dificilmente mostrava os sentimentos, isso aí tudo era resolvido com papo, cara. O pai dele, às vezes eu chegava na casa do pai dele, ele não tava, na casa dele no caso, e aí, cara, eu falava, pô, Pedro, tá aí? Não, tá aí não, mas entra aí, daqui a pouco ele tá chegando aí, ele foi fazer não sei o que. Aí, como é que tá o Pedro na escola? Como é que tá a situação? Poxa, eu não converso muito com o Pedro. Aí eu olhava assim e falava, porra, mas engraçado, o Pedro reclama da mesma coisa. Aí começava a perguntar o que ele fez, o que ele tava fazendo, como ele era e tudo mais. Aí perguntava onde compra um CD de música, no caso do que ele gosta de ouvir, para dar pra ele, um DVD, coisa do tipo. E o pai dele era simplesmente apaixonado pelo filho, mas o cara não conseguia mostrar o sentimento pro cara, mano. Não conseguia. Quando Pedro chegava, cara, o cara não conseguia sentar, parar, conversar. Parece que tinha alguma porra de uma barreira entre os dois que eu não sabia o que era. Mas isso acabava gerando um conflito entre os dois, né? Porque eles não se comunicavam muito, tinham dificuldade, se amavam, mas não se comunicavam. E gerou até meio que uma rebeldia no Pedro muito por conta disso. E então, cara, até quando a gente ia conversar, por exemplo, hoje você vai conversar com o cara quer chegar e dizer, porra, pra ter noção, vou dar um exemplo dos próprios ouvintes, o cara quer chegar no meu privado para desabafar sobre a vida dele. Eu não quero saber sobre a sua vida, ouvinte, eu não sou seu amigo, eu não vou chegar aqui e falar, não, vocês são meus irmãos de batalha, não, porque vocês estão junto comigo nessa guerra. Não, cara, eu sou só um cara que grava vídeo, porra, você escuta, é legal, porra, todo mundo ganha e vida que segue. Só que o cara quer chegar no inbox e falar, pô, Epifania, e aí, tudo bem? Não sei o que, manda um vídeo, um meme e fala, então, olha o que aconteceu na minha vida. Não quero saber, irmão, eu não quero saber. Eu não quero saber. Porque eu não sou seu amigo e eu não sou seu terapeuta, entendeu? Eu não sou seu terapeuta. E eu, por eu falar isso, o cara se sente muito afetado, porque ele quer uma conexão, mas é uma conexão parasitária. Porque a partir do momento que eu chego e falo isso pro cara, fala, pô, irmão, eu não sou seu amigo, eu não sou, não é porque eu não quero, é porque eu não sou seu amigo, e de fato eu não me importo com você, cara, porque eu não te conheço, você não é meu amigo, você não é a pessoa que tá no meu círculo social, então não tem como eu ligar pro seu caso, eu entender o seu caso, ou coisa do tipo. E o cara quer aquele sentimento de se sentir representado. De novo, existe uma escassez. Então você vai ter escassez financeira, escassez sentimental, e o cara ele quer ser escutado, ele quer ser reconhecido por alguém, e por isso que você vê um monte de cara seguindo, sei lá, um monte de doente na internet, porque dá migalhas sentimentais para ele. É geralmente isso que acontece. Tanto é que existe essa visão de que é um relacionamento doentio hoje em dia, que, por exemplo, se você chegar, você tiver amizade com alguém, ou pelo menos, ou até mesmo se você for um gerador de conteúdo, você tá ali, vou dar um exemplo de muitos geradores de conteúdo que eu vi acontecendo isso, né, que me relataram. Às vezes o cara faz um conteúdo muito mais pesado, muito mais bateu naquilo que geralmente o ouvinte quer que bata, que vamos supor, mulher, bata no conteúdo falando sobre as mulheres, isso, aquilo. E aí o cara fala, não, porque eu te amo, porque eu gosto de você, gerador de conteúdo maravilhoso. Aí o gerador de conteúdo para de bater, ele fala, porra, traidor, isso aqui, tá fazendo isso errado, tá fazendo isso não sei o que. Ou o cara deixa de ser, ou às vezes tem um gerador de conteúdo que o cara vive na merda, o cara melhora de vida, os caras ficam com inveja e odeiam porque ele não é igual a eles também, não sofre mais igual a eles. Então é um relacionamento doentio, cara. É um relacionamento doentio esse tipo de coisa.
Porque se você é amigo da pessoa que você gosta da pessoa, você quer ver ela bem. Mesmo que você esteja mal, você quer ver ela bem. É aquela coisa de você querer ver uma pessoa, pelo menos alguém, conseguir vencer. E se uma pessoa não está falando o que você quer, no caso 100%, mostra que essas pessoas não têm uma visão de o que é uma amizade. Porque a amizade, ela vai geralmente se mantendo, mas ela vai tendo algumas mudanças abruptas, né? Então talvez um dia você não é o mesmo de 5 anos atrás, então você tinha outra visão, outro conceito de vida, a base é a mesma, você tinha outro conceito de vida e tudo mais. O cara ele não consegue ver você mudar. Claro, quando você muda totalmente, aí você corta a estabilidade, né? Você corta a estabilidade da amizade, que não adianta teu amigo ser uma coisa e depois de, sei lá, depois de um ano, o cara era hétero, ia pra você com baile, comia um monte de mulher, depois o cara virou bissexual, entrou na faculdade, tá dando cu, tá querendo te comer. Desculpa, tá dando cu, tá querendo te comer e tá falando que vocês têm que militar pela causa LGBT. Porra, aí é uma quebra de paradigma muito grande. Mas na vida as pessoas vão tendo certos tipos de mudança e você tem que aprender a lidar com isso. Só que a sociedade de hoje, ela não consegue e ela não quer isso de forma alguma, cara. De forma alguma elas querem isso. E isso acaba caindo naquela situação de que o cara o cara entrou naquela coisa de uma amizade por utilitarismo, qualquer um que seja. Ele criou ali alguns vínculos, vamos supor que ele conseguiu criar alguns vínculos. Aí ele tem que ter aquela coisa da estabilidade, que é o quê? Vocês vão continuar tendo amizade, a amizade vai continuar existindo porque vocês têm a mesma visão de mundo. Então, hoje em dia, isso é basicamente impossível. Por quê? As pessoas estão mudando a todo momento, cara. A todo momento, tu estala os dedos, as pessoas estão mudando. Então, hoje, elas pensam, por exemplo, tem a questão da época política, né? Que isso aí eu vi pelo menos dos meus amigos de onde eu morava, que era muito assim. Quando teve aquela coisa do Bolsonaro que foi 2018, tá todo mundo bolsopilado no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro acho que foi um dos estados que mais votou no Bolsonaro, né? Tá todo mundo bolsopilado. E ao nível que eles não conseguiam entender o que é uma zoeira. Então o que eu fiz? Acho que foi 2018, né? 2018 a eleição. Aí eu falei, porra, tá todo mundo bolsopilado. O que eu vou fazer? Eu tenho uma camisa vermelha, vou botar uma camisa vermelha, um shortinho vermelho, só não tinha boné, né? E vou lá pra votação, que todo mundo vota no mesmo lugar. Meus amigos todos votam no mesmo lugar. Mesma sessão, porque quase todo mundo tem a mesma idade. Aí todo mundo com a camisa do Brasil e tudo mais. Aí com aquela conversando na fila, aí chega eu de vermelho. Aí o cara vira pra mim e fala, ih, tá de vermelha, vai votar no PT rindo. Aí eu falei, óbvio, por que eu não vou votar no PT? Tudo que eu tenho foi o PT que me deu. Puta que pariu, irmão. Aí que tá. Eles deram a brecha pra mim. Você abriu a porta pro diabo, ele vai entrar, irmão. Quando eu vi que os caras começaram a pegar ar com essa parada, aí eu comecei a zoar, não, porque tem isso, porque o Lula te deu, porque o Lula que abriu o comércio do Brasil, tudo da China entra graças ao Lula, tudo que você tem é chinês, então tudo é comunista. E começava a perturbar a mente dos caras. Só que os caras levavam aquilo totalmente pro pessoal e esqueciam a amizade de anos. Por quê? Porque naquele momento eles tiveram uma mudança, teve uma questão de disrupção na vida deles, que eles botaram o Lula como se fosse o vilão da vida deles, seria uma merda, né, em algum aspecto. E ali em diante, a parada começou a ficar mais quente ali na conversa, na brincadeira. Eu continuei atiçando, porque comigo ou tu me zoa de novo ou antes sai na porrada. E eu começava a zoar. E os caras levam isso até hoje pro coração. Até hoje os caras acham que eu sou lulista, cara. Até hoje. Por quê? Porque eles tiveram uma mudança muito grande, um paradigma muito grande na vida deles, que acabou ao ponto de que não tem mais como ter conexão. Então a gente não ia para os mesmos lugares, a gente não gostava das mesmas coisas, a gente não tinha a visão de mundo parecida, enquanto eu estava pensando em meter o pé do Brasil e abandonar essa porra.
eles estavam pensando, não, salvar o Brasil, o Bolsonaro vai salvar e tudo mais, vamos mudar. E eles não conseguiam enxergar mais nada, eles caíam naquela coisa do tribalismo. Então, graças à internet e às redes sociais, fica muito fácil a pessoa ficar pulando de coisa para outra, cara. E aí, pelo menos a minha geração, ela tem uma coisa que é muito boa. Muitos se manteram da mesma forma que são, e então você ainda consegue ter aquela estabilidade. Mas a parte mais nova, ou a parte mais influenciável, cara, muda todo santo dia de estilo de vida, estilo de pensamento. Parece que eles são literalmente um boneco projetado para só você ali colocar as ideias na cabeça dele e ele começar a reproduzir aquilo ali como se fosse um débil mental, como se fosse um NPC, alguma coisa do tipo, né? Programado para fazer aquilo. E literalmente não mudam. Literalmente não mudam. Então você fica numa situação extremamente difícil, porque você passou pelas fases que eu digo que é mais difícil. Então você tem achar uma utilidade pro cara, você tem que criar o vínculo e depois ter a estabilidade. Só que no final das contas eu percebi que a estabilidade é a coisa mais difícil. Porque você conseguir manter aquela amizade, aquele mesmo estilo, aquele mesmo tipo de pensamento, aquela mesmo estilo de vida, aquelas mesmas visões que tem conexões e você conseguir manter aquele barco sem afundar é muito difícil hoje em dia. Porque as pessoas estão em uma eterna mudança a todo momento. Então quando você olha para uma pessoa, ela já deu um 180 graus e você fala, caralho, é uma pessoa totalmente diferente. E aí você simplesmente perde a estabilidade daquela amizade, você perde as conexões e até mesmo se tiver algum utilitarismo você perde isso também. Então se torna basicamente impossível hoje você ter amizade. Porque até mesmo quando você olha para o brasileiro médio, como a mentalidade de escassez está até mais intensificada, porque no passado era uma coisa aqui, uma coisa ali, porque ninguém tinha tanta informação para tanta coisa. Então, por exemplo, se eu tivesse uma motinho, sei lá, em 2010, eu tivesse uma motinho, uma Comet lá, 250, era uma moto grande, apesar que a Comet é uma moto tenebrosa por conta da questão elétrica dela, né? Vamos supor que, vamos botar no mundo ideal, que a Comet tinha uma elétrica boa e uma motinha boa para você poder ter. Porra, é uma moto barata, tu comprava assim usada por 5, 6 mil reais. Naquela época, moto grande, esportiva. Quando você passava na frente de uma mulher, ela falava, porra, eu tenho um motão. Só que era porra de uma 250 fedorenta, não era uma 600. Não era uma moto, sei lá, uma moto sinistrona na época lá. Então aquilo ali já chamava a atenção da mulher. Hoje em dia não, hoje em dia a mulher olha para a moto, para o carro, ela sabe identificar, porque ela vê os influenciadores que tem, ela se pavimenta em o que os influenciadores têm. Às vezes tu vai ter um carro de, sei lá, de 100 mil reais, vai ter um Honda Civic do ano, 100 mil reais por aí, ou uns anos atrás, uns anos um pouco mais velho, né, sei lá, 2023, 2022, vamos supor que, eu tô falando 100 mil reais, mas eu sei que tô no mundo da loucura, né? No Brasil não tá esse preço, nem sei qual é o preço, mas vamos supor. A mulher vai olhar e falar, porra, beleza, o carro é legalzinho, mas os influenciadores que eu vejo tem carro de 200, 250 mil reais, 300 mil reais, então o carro dele é um carro merda. Ela tem condições de ter aquele carro? Não. Ela vai ter um carro daquele dia? Não. Os namorados dela têm aquele carro? Não. Mas na cabeça dela, utilitarista de escassez, o que ela quer está totalmente inflacionado. Então os amigos também vão para essa mesma condição. Porra, o cara tem condição de ir para pista, de gastar o dinheiro, tipo assim, estourar 500, 400, 1.000, 2.000, 3.000 reais numa noite? Não, logo ele não serve para ser amigo. Então, a partir do momento que você tem dinheiro, que foi até o caso desse ouvinte, né, que pediu fazer esse vídeo, cara, todo mundo ao seu redor vai estar em busca de você por conta dos acessos que você tem, da condição que você tem. A sua vida, quem você é, não importa mais, e sim o que a sociedade vê e o status que você tem. Então você acaba entrando numa solidão. Tem uma coisa que é muito engraçada, que eu sempre vejo alguém falando isso, principalmente de jogadores de futebol, né? O pessoal vira e fala, não, o cara é jogador de futebol e o cara tá na base do Palmeiras, ele já tá com uma loira da CBF.
Sim, os caras gostam de loira, querem pegar uma loira. Sim, mas não só necessariamente por isso. É porque aquela loira que o cara tá, ela não é uma fodida. Ela não é uma favelada. Ela é uma pessoa, uma mulher de classe média, talvez uma classe, uma daquelas dos novos ricos. Ela não tem a condição que o jogador tem, mas ela vem de uma família que tem condição. Por quê? Ela é vizinha daquele cara. Ela tá no mesmo círculo social que aquele cara. E o círculo social de pessoas que têm dinheiro são de pessoas brancas. Essa é a grande verdade. Então, tu acha que ele vai casar com o quê? Com uma branca. Se ele tivesse na Ásia, ele é um jogador asiático, ele gostou da cultura asiática, ele vai casar com uma asiática, porque ele está naquele meio de asiáticos, entendeu? É isso que vai acontecer. E tanto é que tem um caso de um jogador do Palmeiras, que acho que era o Luiz Adriano, uma coisa, acho que esse é o nome do cara. O cara, pra você ter noção, não é que o cara gosta de loira, loira russa gostosa. Por exemplo, ele ficou muitos anos, se eu não me engano, eu não sei se foi na Rússia ou foi na Ucrânia. Ele ficou, acho que foi na Ucrânia, mas ele acabou pegando uma, porque são ali perto, né? São basicamente a mesma coisa, historicamente. Ele acabou namorando e acho que chegou, não sei se ele chegou a casar com essa russa. Então quando ele veio jogar no Palmeiras, ele tava com essa russa, né? Com essa russinha. Aí eu lembro que o pessoal falou, porra lá, o cara com uma loira, que não sei o que, a mulher só quer a condição dele. Obviamente, uma mulher russa, a mulher do leste europeu só gosta de dinheiro. Apesar que essa é uma coisa que é engraçada. A pessoa fala, não, as mulheres do primeiro mundo não gostam de dinheiro. Ah, a mulher não gosta. Porra, tu não tem noção. Porque a noção de vocês de dinheiro é uma. A noção pra eles é outra, totalmente diferente, cara. Gostam muito de dinheiro. As mulheres de gringa gostam muito de dinheiro. Por isso que esses influenciadores gringos, como o Andrew Tate lá da vida, falam muito dessa porra de você fazer muito dinheiro pra você ter acesso à mulher, né? Porque mulher gringa, mas a condição que ela pede é uma condição, tipo assim, extremamente absurda comparada com a do Brasil, né? Por conta da qualidade de vida delas, né? Mas quando ele tava lá, ele pegou uma russa. Por quê? Ele estava no leste europeu, tu acha que ele ia casar com uma brasileira? Óbvio que não. Aí fica sempre aquela coisinha, ai, o homem preto, quando ele vai e tem ascensão financeira, ele cola com a branca. Porque o círculo social dele só tem branca. Ele não vai chegar, vai falar, não, eu sou um negro, vou procurar uma mulher favelada para casar comigo. Porque ele sabe que qualquer mulher de baixo clero, e provavelmente preta, que vai ter interação com ele, vai querer meter na justiça quando ele separar, vai estar de olho só no dinheiro dele, na condição dele. E aquela mulher que tem um mínimo aceitável para as condições, que faz parte do 1%, por exemplo, do Brasil, geralmente ela vai ser branca, ela vai querer o dinheiro dele? Vai. Ela vai querer a condição dele? Vai. Mas é muito menor do que uma mulher favelada, entendeu? Muito menor do que uma mulher favelada, golpista. Essa é a grande verdade. Mas é aquela coisa. E também, pelo que ele vive, pelo que ele vê, pelo que o círculo social dele, mentalidade, as mulheres daquele ciclo vão ser mulheres brancas da elite que ele vai ter acesso. Tu acha que a mulher do Hendrick, a namorada do Hendrick, é uma garota fodida? É uma branca fodida? Não, ela tem uma família boa, de boa condição. Óbvio que o Hendrick ganha muito mais, do que, no caso, a família dela. Provavelmente sim. Mas ela também não é uma fodida. Ela tem uma perspectiva parecida com a dele, de certa forma. Só que é essa coisa, é essa visão. As pessoas não conseguem entender esses tipos de conexões, então é muito mais fácil falar, ah, mas ele não ficou com a preta, ah, ele não casou com a preta, ah, quando ele estava na baixa ele não pegou uma preta para crescer junto com ele. Porque essa porra não existe. Isso não existe. Porque, querendo ou não, quando ele vai iniciar a mulher para ter um relacionamento, ele vai comer, ele vai criar um vínculo com a mulher. E geralmente essas mulheres faveladas não vão ter isso para dar esse vínculo a esse cara, né? Só, sei lá, do futebol passado talvez teria uma coisa mais desse tipo. Porque os caras do passado, muitos deles até falam isso, que pô, os caras pegar uma mulher gostosa, uma mulher da Europa, mas tipo assim, o gap de cultura, de estilo de vida era tão diferente que os caras se sentiam mogados. Então o cara preferia uma boa estileirazinha por conta disso aí. Mas esse cara, ele veio até os 20 anos dele, ele era um fudido, tinha um salário de fudido. Então pra ele fazia sentido pegar uma mulher favelada ou coisa do tipo. Só que esses moleques da base, eles não têm isso. Um moleque da base, 15 anos, tem um contrato milionário, multa de 40 milhões de euros,
E tu acha que um moleque desse, ele vai entrar no relacionamento com a favelada? Não, o moleque mora, sei lá, na Barra da Tijuca, o moleque mora, porra, na zona nobre de São Paulo. Ele não vai ter nem contato com esse tipo de pessoa. Esse tipo de pessoa é uma garçonete, é a mulher do mercado, que tipo assim, tal, vai passar batido pra ele. Tem um mar de opções de mulheres de uma classe um pouco mais elevada. É isso que acontece. Então, cara, aí você chega àquela conclusão. E até pegando o caso desse ouvinte como exemplo, cara, ele vai estar numa situação que é aquela coisa, não tem como nem ele esconder, porque a pessoa vai descobrir que ele tem, porque no passado você conseguia esconder tua condição financeira, quem você é e tudo mais. Hoje em dia a mulher faz, cara, tem mulher na internet ensinando a jogar o nome do cara. Por exemplo, a mulher conheceu um cara, quero ficar com esse cara. O cara vai comer a mulher. Aí o cara come a mulher, a mulher vê, porra, ele tá me comendo no tetel. Aí o cara dá uma preguicinha, a mulher, vamos de iFood hoje, me liga mais tarde, eu vou com o xereca food na tua casa e te dou a buceta. Aí o cara, porra, ir pro hotel, vou arrebentar aqui na minha casa, já tô comendo muito mesmo essa mulher. Aí o cara leva em casa, a mulher chega na casa do cara, vê que o cara tem um apartamento numa zona nobre, de algum lugar do Brasil, a mulher olha já, outros olhos. O que a mulher faz? A mulher, pô, quero saber quem é esse cara. A mulher pega esse cara, primeiro que ela faz a pesquisa de antecedentes, né? Ela pega o nome do cara e joga no Jus Brasil, para poder ver se tem algum processo, se ele é envolvido com alguma coisa, se ele tem empresa, porque aí vê se ele tem um processo de em questão trabalhista no nome dele, já dá para saber que empresa ele é, já dá pra saber se ele fez alguma merda. Então a mulher já pesquisa daí. Aí sim a mulher entra no relacionamento com o cara. Então até as mulheres já estão fazendo isso. Aí é engraçado, a mulher joga o nome do cara no Juiz Brasil pra ver se o cara fez alguma merda, quem o cara é. E o Betinho não consegue fazer uma porra de uma cariação pra saber que porra é a mulher. O cara não. Já mete a aliança no dedo, né? É foda, por isso que eu falo. Minha cruzada é contra o Beta e sempre será. Mas daí você vê. Já está nessa situação. As mulheres já estão nessa situação. Então o cara não tem nem como esconder. E aí o ouvinte, à medida que ele vai tendo ascensão na vida dele, ele vai diminuindo a rotatividade de amizade, porque ele vai ter que fazer amizade com aquelas pessoas do círculo social dele. Mas ele mesmo disse, porra, eu vim do Rio de Janeiro, Duque de Caxias, fudido. O cara que veio de Duque de Caxias tá um passo de Belfor Roxo, um passo da desgraça, né? Aí o cara teve uma ascensão financeira, então o cara dá valor ao dinheiro, o cara dá valor às amizades, conexões, mas naquele meio dele, talvez as pessoas ali em volta dele não falam a mesma língua que ele, porque não viveram a mesma realidade que ele, então já gera uma dificuldade de conexões. E aí o cara quer criar amizade, quer criar laços, ele não consegue simplesmente porque as pessoas que estão em volta dele, com a mentalidade de escassez, querem só parasitar ele. E aí o cara chega a uma situação que ele não consegue criar laços, ele quer, mas ele não consegue, ele não se sente seguro e ele fica numa paranoia de que todo mundo quer só pegar a condição financeira dele. Né? Esse ouvinte ele tem uma condição financeira boa, fez um concurso pica, e aí você vê que as pessoas ficam numa situação tenebrosa. Então vamos lá. As pessoas que vão estar perto dele, de forma geral, todo mundo, as pessoas, todos vocês, você tem que ter medo da pessoa estar querendo te parasitando de forma utilitarista. Aí você vai ter aquele problema de que os vínculos podem ser quebrados a todo momento, porque todo mundo tem preguiça, ninguém tem vontade de ter uma amizade sólida. Você vai chegar naquela situação de que as pessoas, para você conseguir ter aquela estabilidade na amizade, vai ser muito difícil, porque as pessoas mudam a todo momento, de todas as formas possíveis, e elas não têm paciência até para suas mudanças. Então dificilmente você vai ter estabilidade. E aí você chega a uma situação onde a gente vê o mundo todo conectado, mas as pessoas simplesmente vazias e sozinhas, né, cara? E aí fica até uma reflexão, cara. Por exemplo, se você for um cara que tem muitas pessoas no teu Insta seguindo, você pode fazer uma reflexão. Você pega e para... Foi até nesse dia que eu comecei a podar minhas redes sociais, né? Um dia eu vi um vídeo de um cara falando assim:
Quantas pessoas no Facebook, na época era Facebook, quantas pessoas no Facebook você já viu pessoalmente, que são seus amigos, né? E que são seus amigos de verdade? Eu vi aquele vídeo e achei, porra, um papo de idiota, né? Onde eu parei, pensei, eu abri minha aba de amigos no Facebook, olhei e falei, quantas dessas pessoas eu conheço pessoalmente e quantas dessas pessoas são de fato meu amigo, uma pessoa que eu posso confiar, que eu posso lá, vou depositar 10 mil reais na conta dela, 50 mil reais na conta dela, só para depois passar para uma outra conta minha, então vou deixar ela segurar esses 50 mil reais. Quantas pessoas ali no meu Facebook eu confiaria para fazer isso? Eu parei, pensei, olhei, tipo, contava nos dedos as pessoas que podiam fazer isso. E eu fui podando, cortando todo mundo que de fato não eram meus amigos, eram só pessoas que eu conversei um pouco, ela me adicionou, eu converso de vez em quando, às vezes eu nunca vi a pessoa, eu não tenho nenhum tipo de conexão com a pessoa e eu acho que aquela pessoa é minha amiga, quando de fato ela não é. Aí eu comecei a fazer até uma coisa, começar a postar algumas coisas de política e algumas coisas de temas que eram bem sensíveis, aonde essas pessoas iam ver e iam ficar putas, né? Tinha até um pessoal da época do Rock in Rio, em 2015, que eu fui, que eu conheci. Nesse dia eu joguei alguma coisa sobre política lá, e aí eu fui atualizar para ver, e essas pessoas, obviamente por elas serem de esquerda, né? E eram pessoas legais, foi um Rock in Rio muito legal. Mas eram pessoas, foi um momento legal, todo mundo não a primeira vez, né? Mas alguns a primeira vez, outros não. No Rock in Rio foi um puta de um show maneiro, né? Puta de um evento maneiro na época. E, foi um dia foda, todo mundo se conhecendo, outros estados e tudo mais. E ali todo mundo achava que ia ser uma conexão foda, e no final das contas foi só eu postar alguma coisa sobre política que boa parte ali me excluiu. Então você já vê que no final das contas as conexões e as amizades hoje em dia é simplesmente insalubre, cara. Não tem como fugir disso. É simplesmente rumo ao abismo.